Olá, nós estamos com o Jorge Borges Kaiowá, que é assessor do vereador Elimar Coelho. Ele vai passar uma posição para a gente, afinal, em que pé que está a CPI dos ônibus, Jorge? Bom, então, a CPI dos ônibus, a gente divide a CPI Chapa Branca, né, que é essa CPI que a Câmara dos Vereadores estava tentando legitimar, composta por 80% de membros da bancada do governo, e a CPI que a gente agora está chamando de Comissão Popular de Inquérito, que é a CPI, enfim, é uma grande mobilização que se construiu em torno da CPI proposta pelo Eliomar, que está buscando apoiar tanto no movimento, na mobilização em si, por conta da questão dos ônibus e desse cartel aí que a gente verifica na cidade, quanto na questão da análise dos documentos, né? Como a gente não tem até agora a estrutura que uma CPI oficial poderia ter, a gente está correndo atrás de apoios na sociedade, nas áreas técnicas, enfim, de sindicatos, de profissionais que possam colaborar para a análise desses documentos e, enfim, elaborar um relatório que seja ao mesmo tempo tecnicamente qualificado e politicamente seja consistente para a gente poder fazer um enfrentamento a esse modelo de transporte que a gente tem na cidade hoje. Com relação à CPI Chapa Branca, que é essa CPI que é oficial, que a presidência da casa e a bancada do governo estavam tentando tocar, essa CPI foi suspensa por uma ordem judicial, por uma liminar, conseguida na justiça através de uma ação organizada por um grupo de 8 vereadores da oposição, de partidos diversos. Tem, talvez eu não lembre de todos de cabeça, mas tem vereador o Eliomar Coelho, o Renato Cinco, o Paulo Pinheiro, o Jefferson Moura, esses 4 do PSOL. Tem o Márcio Garcia do PR, a Tereza Berg do PSDB, o Leonel Brizola Neto do PDT e o Raimon do PT. Nem todos eles assinaram a ação na justiça, mas esse grupo, de um modo geral, ele está trabalhando em conjunto para formar, vamos dizer assim, essa frente de oposição na Câmara de Vereadores, de modo que a CPI dos ônibus pudesse ter alguma eficácia, alguma efetividade na investigação. Pois bem, essa ação judicial, num primeiro momento, a gente conseguiu a suspensão da CPI oficial, da CPI Chapa Branca. A juíza de primeira instância entendeu que deveria ouvir a mesa diretora da Câmara primeiro, e aí ela suspendeu até que recebesse a resposta. Com a resposta da mesa diretora, a juíza entendeu que não era necessário conceder a liminar e que a CPI poderia continuar os seus trabalhos até que o mérito fosse julgado, né? Ou seja, ela recusou a decisão liminar que a gente pedia, o grupo de vereadores. Entretanto, toda decisão judicial é passível de recurso, e esse grupo de vereadores resolveu recorrer a uma segunda instância. O recurso foi analisado por um desembargador do Tribunal de Justiça, e ele, aí revendo as documentações já com os dois lados da questão, né, tanto os argumentos da oposição quanto os argumentos da mesa diretora, ele teve a avaliação lógica, né, de que não é razoável que uma bancada governista que possui 47% de todos os vereadores da casa, ou seja, menos da metade, ela indique 80% dos vereadores de uma comissão. Então ele, fez uma decisão bastante simples, mas bastante coerente com o que a população está exigindo da Câmara dos Vereadores e com o que esses vereadores de oposição estão pleiteando. Agora, ele chegou a analisar a argumentação que a Câmara apresentou para o primeiro recurso, que foi que a juíza acabou concordando, aceitando? Ele teve acesso a todos os elementos, porque no recurso de segunda instância o processo vai todo para ele, para o desembargador, e ele analisa o processo como um todo, né? E na verdade, nada mais nada menos, o que ele fez foi uma decisão, apesar de tudo, lembremos que é uma decisão liminar, ou seja, ela também é passível de um outro recurso por parte da mesa diretora e ser suspensa. Porque o que está em jogo é o mérito da questão. O mérito da questão é que vai ser julgado, e aí no curso do processo judicial que a gente não tem muita precisão de quando ele pode vir a ser julgado. O que a gente conseguiu foi uma vitória parcial de suspender essa CPI Chapa Branca
e com base nesse argumento da proporcionalidade, né, que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro tem implementado já há bastante tempo e que dessa vez foi uma espécie de gota d'água. Com isso, além da discussão judicial, a gente está tentando organizar aqui dentro da Câmara uma discussão política sobre essa questão da proporcionalidade. O regimento interno da Câmara ele é muito contraditório, ele é muito genérico quando deveria ser mais específico, e ele é extremamente específico quando ele poderia, digamos, contemplar todos os interesses envolvidos, né? Aquela grande questão. A democracia ela não é necessariamente a simples vontade da maioria. A democracia é aquele regime onde as minorias, inclusive, têm os seus direitos respeitados e a sua possibilidade de participação na cena política. Se a gente for optar pela maioria sempre, a gente vai ver casos na história em que grandes ditaduras tiveram também apoio, né, de grandes maiorias na sociedade. Então, não é simplesmente a maioria sempre vence. É toda uma engrenagem que possa garantir a todos o direito de se fazer presente na política enfim, inclusive nos parlamentos, que é uma coisa que, infelizmente, os vários governos e os vários representantes desses governos aqui na Câmara Municipal têm se esquecido nos últimos anos. Bom, o que está, então, na CPI Chapa Branca, a situação é essa. Ela está suspensa por uma ordem judicial em caráter liminar, ela pode cair a qualquer momento, mas nesse momento ela está suspensa.